deveria ter sido feito pelo governo federal. O governo já deveria ter chamado todos nós e dito a verdade, para que essas informações, olha, vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, mas infelizmente não é essa a prática que a gente viu no Madeira, não é essa a prática que a gente está vendo no Xingu, nem tampouco no Telespires, que é o Tapajós. E a prova de que o Telespires é o Tapajós é essa foto aqui. Muita gente da região conhece. O Tapajós, oficialmente, ele nasce aqui. Nasce aonde? Nasce na hora que o Telespires se encontra com o Juruena. Essa hora ele muda de nome. Se reparar bem, a gente pode dizer que é o mesmo rio. Poderia dizer que o Juruena é o Tapajós, ou o Tapajós é o Juruena, e o Telespires é o Tapajós, ou vice-versa. Não pode? Ele não nasceu do olho d'água. Ele nasce da confluência de dois rios. É a mesma água. Então, o que afeta o Tapajós, afeta o Jaguarichim, afeta o Juruena, afeta o Telespires. O Jaguarichim não aparece nessa foto, fica um pouco mais para perto da gente. Então, isso que tudo é o que a gente chama de bacia do Tapajós. Por isso o nome de bacia do Tapajós, porque ele não envolve só o rio, mas vários rios e através que foram bem mostrados pelo Juan. Vamos ver, então, nesse nível de informação, se a gente pegar a Panamazônica e somar todas as hidrelétricas que estão sendo previstas para a região, ou já executadas, nós vamos ter a incrível marca de 153 hidrelétricas na Amazônia. Quase nenhum rio grande vai sobrar. Se a gente deixar isso acontecer, não sobra praticamente nada. Nenhum rio depois vai poder ser chamado de rio, como a gente tem a concepção hoje, mas sim de lagos. De lagos significa água parada em volta da gente, com todas as consequências que o Juan mostrou. Se a gente afunilar a coisa, para que a gente fique próximo da nossa região, os 153 hidrelétricas, o que nos interessa hoje aqui são 12 delas, principalmente. 12 delas que nós precisamos ter na cabeça. Quais são essas 12 que estão aqui na divisa do Pará com o Mato Grosso? E são 7, que é o que o Juan acabou de mostrar. Aqui está Itaituba. As nossas, são os do Tapajós, que é o Chacurão, e temos também mais, além de 4 no Jamanchim, e temos também mais 4 no Telespires, que são São Manuel, que está mais próxima da gente e fora do Apiacá, a hidrelétrica de Telespires, um pouquinho mais distante, Colíder e Sinop. Essas nós temos que ter na cabeça. Tá? Essas nós vamos ter que ter detalhado as informações dela. Por quê? Porque todas elas nos afetam diretamente. Todas elas, a construção delas vai ter consequências sobre a vida da gente. Por isso nós precisamos de informação sobre elas, né? Vamos pegar as informações mais específicas, estou só passando aqui. Por exemplo, de São Luís do Tapajós, nós temos que saber que há uma previsão de 6.000 megawatts de potência, uma inundação de 700 km² e um custo de 9 bilhões de dólares. É de dólar ou reais? Dólares. 9 milhões. 9 milhões de Vai dar, subir o dólar agora, no dinheiro de hoje, vai dar em torno de 17 bilhões. Populações afetadas no grupo Apiacá diretamente. Nós já vimos afeta o Parque Nacional da Amazônia, a Floresta de Itaituba 1 e 2 também. E uma coisa interessante é que é isso aqui que é retirado do site. Quem fez isso, o único que fez isso foi o International Rivers, que deu essa informação detalhada. É que essas áreas, a última parte, se chama de respeito às áreas prioritárias de proteção de biodiversidade. Que diabo é isso? Que diabo é isso? É o seguinte. O governo federal já tinha mapeado na Amazônia áreas de interesse extremamente alto, teve uma classificação de alto, muito alto, extremamente alto, que era de acordo com aquilo que tem lá naquela área.
Se naquela área há plantas ou animais que só existem lá, o próprio governo já tinha classificado aquilo como área de prioridade extremamente alta. Ou seja, a área é frágil. E talvez a gente tenha lá a cura para doenças que a gente não tem cura hoje. E essa classificação já tinha sido feita. E a International Rivers pega essa classificação, que não é deles, né? É do governo, e traz para a informação da gente de que, neste caso de São Luís do Tapajós, que é a nossa mais próxima barragem, no caso de São Luís do Tapajós, nós temos no mapa do governo federal, uma parte com prioridade extremamente alta e a outra parte que vai ser afetada é de prioridade alta. Quer dizer, vão sumir espécies de plantas ou animais que nós não estudamos ainda e que nós não estamos deixando que a próxima geração conheça. Que pode ser útil, que pode trazer muito dinheiro, dependendo daquilo que está lá e que a gente não conhece ainda. Vamos ver a próxima. Só os dados gerais sobre elas, porque isso aqui vai ficar com vocês para dever de casa. Todo mundo tem que gravar isso aqui para amanhã vir com isso para fazer a prova. É uma potência na Cachoeira do Caií de 800 megawatts, uma área de inundação de 420, também afeta o Parque Nacional Região Manchinha, Itaituba, a Floresta Nacional Itaituba 1 e a 2, e também bateu no mapa uma parte dela na prioridade alta. Cachoeira do Caií 800, vamos puxar. Jatobá, grande potência, 2.300, segundo eles, uma área inundada também de 600 km², muito grande essa área, para que vocês tenham uma ideia, é a área de Belo Monte, inundada, é igual à área de Belo Monte. Áreas protegidas, áreas afetadas, a flora de Itaituba, e também afeta no mapa uma área de prioridade muito alta e uma área de prioridade alta. A próxima é a Jamanchim, 800 megawatts, uma área de inundação pequena, uma hidrelétrica pequena, uma barragem pequena do ponto de vista tanto ambiental quanto econômico, e o que faz a gente acreditar que o Jamanchim seja aquilo que o Juan falou, um regulador de água. O que é regulador de água? É aquela que segura a água na cheia e abre na seca. Por quê? Porque se ele deixar o rio fluindo normalmente, né, o que ele faz normalmente durante o ano, o que a gente chama de ciclo hidrológico do Tapajós, nós vamos ter uma hora em que o rio vai estar com 4.000 metros cúbicos de água por segundo. Vai estar lá embaixo. E agora, ele está com quase 30.000 metros cúbicos de água por segundo. Se ele tivesse, gente, o tempo todo 30.000, nós teríamos água suficiente para gerar energia todo esse tempo. E quando ele está com 4.000? Sabe o que vai acontecer? No Xingu, por exemplo, onde só tem uma barragem, por enquanto, e a gente não acredita na história dele. Sabe o que vai acontecer? Durante pelo menos, em volta de 4 meses no ano, a hidrelétrica está fechada. Olha só. Preste atenção no que a gente está dizendo. A hidrelétrica está fechada. O que significa isso? No caso do Xingu, é a obra mais cara do Brasil hoje, que vai fazer com que 4 meses de um ano não produza nem energia para gerar uma lâmpada, para fazer acionar uma lâmpada dessa. A obra mais cara do Brasil, para ficar 4 meses fechada, é muito dinheiro. É muito dinheiro e é dinheiro nosso. É porque ninguém da iniciativa privada meteu a cara sozinho, eles bem que tentaram isso, mas ninguém meteu a cara sozinho. É dinheiro nosso que vai ser parado, que vai ser jogado fora, pelo menos durante esses 4 meses. E não quer dizer que no 5º mês volte para 11.000 megawatts de energia com energia, porque aí o rio vai subindo, todos nós sabemos, o rio vai subindo paulatinamente, dia a dia, até atingir o nível máximo dele. O que isso significa na prática para a gente? Imaginem vocês qual é o empreendimento que a gente pode dizer que se vai se dar ao luxo de ficar fechado durante 4 meses no ano e que ele seja lucrativo. Que comércio a gente pode dizer, não, aqui fechou 4, 5 meses, 6 meses, né, porque ele volta devagar, não vai, e aí mesmo assim ele dê dinheiro, ele seja lucrativo.
É muito dinheiro jogado fora, no caso de Belo Monte, por conta desse ciclo hidrológico do Xingu, que também é um ciclo hidrológico do Tapajós, tem a mesma coisa, né? Uma diferença brutal entre a seca e a cheia. Vamos para o próximo, só as informações gerais para a gente. A Cachoeira dos Patos também é uma hidrelétrica pequena, que a gente acha que é só regulador, porque tem 500 megawatts de potência, uma inundação de 100 e poucos quilômetros quadrados. Ele afeta o Parque Nacional do Tamanchim e a APA, no entorno da APA, e o corredor dos ecótonos do Sul Amazônico, que é uma área que faz a ligação extremamente importante para a biodiversidade, tanto que ela é considerada de prioridade extremamente alta, porque ela faz a ligação entre vários unidades de conservação, entre as quais a ligação biológica entre o Xingu e o Tapajós. E nós vamos ter isso afetado. Imagina o que é isso para a natureza. O que significa isso para as plantas e a quantidade de bicho que existem nessa região. Próximo é o Jardim do Ouro, também uma potência muito pequena, para uma inundação grande. A gente já acha que isso aqui, de tudo que já foi barrado, provavelmente isso aqui é boi de piranha. Na hora de negociações a gente descarta isso aqui, que é menos um prejuízo, mas é um prejuízo mínimo diante do grande prejuízo que nós já temos. E o Chacorão, que atinge diretamente Caiabinho do Rio e Apiacá, com uma potência de 3.000 megawatts e uma inundação também de 600 km². A gente tem o Chacorão no próximo slide de uma maneira mais detalhada. É o mesmo slide que eu roubei do Juan. Ele está aqui. Pode passar mais rápido, Juan, se você o que aconteceu, que vai acontecer com o Tapajós lá em cima, a inundação. E vamos para aquilo que nos é mais importante para o dia de hoje. Alguns impactos, que são aqueles que já foram explorados pelo Borgo nessa primeira parte. Eu só gostaria, olha, mudança do regime hidrológico, introdução da navegação, eu só gostaria de frisar tudo que o Juan falou, mas as coisas que estão aqui são apenas alguns impactos. São aqueles impactos que nós já temos certeza de que ele vai acontecer. São pouquíssimos eles. Aliás, certeza nessa história a gente tem muito pouco, muitas interrogações. Esses impactos não são os principais. Por que nós não temos outros impactos ainda? Porque ainda não temos, na região do Tapajós, um grupo de cientistas que pudesse ajudar-nos a fazer, a visualizar todos esses impactos. No Xingu nós conseguimos ter algo que a Antônia, o Brent lutaram muito para conseguir, que se chamou Painel dos Especialistas. Eles conseguiram 40 especialistas em várias áreas de conhecimento, fauna, ictiofauna, que são os peixes, alguns engenheiros, agrônomos, biólogos, e conseguiram uma turma muito boa que nos deu uma referência muito grande, porque quando nós fomos para cima deles no Xingu, nós tínhamos a informação técnica das mentiras que eles estavam dizendo no estudo de impacto ambiental. E nós não temos isso ainda no Tapajós. E é extremamente necessária essa informação. Porque uma coisa é eu chegar na frente do juiz, em nome das comunidades indígenas, dos povos ribeirinhos do Tapajós, e dizer que vão acontecer esses impactos, principalmente os impactos técnicos. Outra coisa é eu chegar na frente do juiz e dizer isso com um documento dos cientistas na mão. E o juiz vai chegar para mim, se eu chegar sem o documento dos cientistas, o juiz vai chegar para mim e vai dizer, mas o que conhece de peixe para dizer que vai se consumir essas espécies de peixe? Aí, sabe nem pescar? Eu não sei mesmo. Aí, então isso vai fragilizar muito o argumento da gente. O que faz com que esse argumento se torne um argumento técnico e que possa fazer o juiz se convencer de que nós estamos certos e o governo está errado? É que isso seja feito por pessoal técnico, qualificado, gente que estudou a vida toda isso e que possa nos dar essa análise. Isso é um fator importantíssimo, viu, Gilberto, para que a gente coloque na pauta da nossa reunião à parte. Um outro impacto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que aconteceu, que vem acontecendo no Tetinho.
me parece que esse lugar aqui é o lugar onde os peixes migratórios que sobem o Tapajós param. Esse lugar se chama Cachoeira de Sete Quedas. No Telespírito. Está no Telespírito. Ele me parece, pelo que os índios Munduruku e Caiabi nos disseram, os peixes chegam até ali. Em toda essa piracema que a gente vê, né, ao longo do Tapajós, ali é o lugar final para muitas dessas espécies de peixe. E é de lá que eles voltam, depois de desovar, que eles voltam para encher a barriga da gente aqui no Rio Assim. Esse lugar é chamado de Cachoeira ou Salto de Sete Quedas. E esse lugar aqui é extremamente importante do ponto de vista biológico, porque seria lá mesmo o local de procriação dos peixes que vão nos sustentar. Esse local é considerado pelos índios, tanto o Munduruku como o Piacá, um local sagrado. É um local sagrado. Para vocês terem uma ideia, é lá que mora a mãe dos peixes, é lá que mora um músico chamado Caruco, e um espírito que eles, na cultura, na tradição Munduruku, que eles nem falam o nome dele. Diz o padeiro, quando o pessoal está formando o padeiro, ele é muito sonho, ali. Coisa importante para nós. E o espírito do puro. De muito. Poder falar, A gente tem que falar baixo por respeito, né? Ao povo Munduruku, né? Aí, E hoje eu sonhei sobre isso aí. Foi. De pensar que ia vir para cá. Isso que você está falando, porque na hora que eu ia caminhando, muitos pessoal se convidaram, bora lá para receber no mesmo local. No mesmo local hoje. Aí, eu senti na arrepio agora. Eu não saberia dizer, para quem é de outra religião, e não a dos indígenas, Jerusalém. que seria para, por exemplo, centro. seria destruição para os cristãos, né, Padre Gilberto? Do muro da lamentação para o judeu. Do muro da lamentação para o judeu, do lugar onde Jesus nasceu para os cristãos, sejam eles evangélicos, católicos, né? A gruta onde Jesus nasceu, o local onde foi crucificado, tudo destruído. Imagina. Destruição do sagrado. Tudo que é sagrado, só assim eu acho que a gente vai conseguir entender o que ele está sentindo. Quando a gente fala na destruição de sete quedas. E a destruição de sete quedas vai se dar, basicamente, está se dando, né, por uma hidrelétrica chamada Telespírito. Então, esse efeito é um efeito drástico, muito forte do ponto de vista religioso, para as culturas que moram aqui na região do Telespírito de Tapajós, mas é também um efeito que eu acho que não é por coincidência, muito ruim para todos nós, porque lá é o local de procriação dos peixes que a gente come aqui. Tem história, eu tenho quase lá. Né? Então, imaginem isso, o efeito de se dizer ao Munduruku que nós vamos ter a destruição de sete quedas. O efeito disso sobre cada um deles. Né? Isso é muito forte. Isso não foi respeitado, não vem sendo respeitado pelos governos. Eu queria só passar mais umas unidades que eu acho que é o mais interessante de todos para nós aqui, para o nivelamento de informação, que são as ilegalidades que foram cometidas, e para cada uma dessas ilegalidades já existe uma ação judicial. Quer dizer, apesar do Xingu, apesar de Belo Monte ter toda a fama com as 14 ações judiciais já propostas, e cada vez que uma é proposta é manchete dos jornais, o Telespírito já sofreu também 14 ações judiciais, ainda não houve a mesma publicidade que houve em relação ao Xingu. E essas ações foi por conta de quê? Pela falta de consulta livre, prévia e informada
dos povos indígenas. Não se perguntou aos povos indígenas se eles queriam esse empreendimento ou não, esse empreendimento perpetrar a vida deles. E nem aos ribeirinhos, né? Nem aos ribeirinhos também, exatamente. E essa falta de consulta livre, prévia e informada fez com que a gente entrasse com uma ação, ganhamos a liminar, conseguimos parar a obra durante quase um mês, mas depois o presidente do tribunal, aliás, com quase tudo isso que vai acontecer, a gente ganha a liminar e o presidente do Tribunal Regional Federal suspende essa liminar. Estamos agora na esperança de hoje obter mais uma liminar de uma ação que é por conta da falta de componente indígena, nós vamos ver mais aqui. Outra ação foi proposta porque o EIA-RIMA de Teres Pires, esse que afeta Sete Quedas, estava incompleto. Outra por conta da redução das unidades de conservação por medida provisória. O Parque Nacional da Amazônia, toda essa foi uma ação direta em constitucionalidade que foi movida pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República em Brasília, com a promessa do Supremo Tribunal Federal de que ainda esse semestre julgue se poderia reduzir a área do Parque Nacional da Amazônia ou não, e outras unidades. Utilização de estudos de impactos, dos impactos em terras indígenas de São Manuel e Foz do Apiacás para outra. Sabe o que eles acharam que deveriam fazer em relação aos estudos indígenas? Ao invés de fazer um estudo específico em relação à hidrelétrica de Teres Pires, que ia afetar diretamente Sete Quedas e tudo, eles resolveram pegar os estudos que estavam sendo feitos de duas outras hidrelétricas e disseram, é o mesmo daqui, é o mesmo impacto. E isso gerou mais uma ação judicial. O licenciamento foi repartido entre IBAMA e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso. E não podia ser feito isso. É o mesmo rio. Ou o licenciamento é feito por um órgão, ou é feito pelo outro. Não pode ser feito por dois diferentes, porque pode ser que tenham incongruências, vão ter contradições aí. E por isso nós também entramos com ações judiciais no MP do Estado. Descumprimento de medidas mitigadoras. Essas medidas mitigadoras são aquelas medidas para diminuir o dano que ia ser causado. Então, um dos danos previstos era o que o Juan apresentou aqui, a malária. E a malária começou a aumentar na região de Alta Floresta e Paranaíba, no Mato Grosso. Quando começaram a chegar as pessoas, o desmatamento... Eu lembrei de uma coisa um dado só, né? Me falando em Tucuruí, a malária aumentou 100 vezes quando foi feita a obra. 100 vezes mais casos de malária em Tucuruí. E uma das medidas era exatamente para que fizesse o controle da malária. A prefeitura disse, olha, nós não temos dinheiro para controlar a população que está aqui, imagina essa enxurrada de gente que está chegando. E aí entramos com ação para que o empreendedor, essa foi o MP do Estado, para que o empreendedor, quem está fazendo a hidrelétrica, que pagasse pelo controle da malária. E uma coisa que já estava prevista, eles não tinham pago, era de 5 milhões de reais para a Alta Floresta e 5 milhões e 700 para a Paranaíba, para tentar amenizar o fluxo de pessoas que chegaram na região e que iam necessitar de saúde, de educação, e nem isso eles pagaram. O que tinha sido prometido não foi pago. E a outra ação gerou, a Lei Hidrelétrica de Sinop, um pouquinho antes da audiência pública, onde ia ser apresentado o estudo de impacto ambiental para as comunidades, eles mudaram o local. E não avisaram muito tempo suficiente para avisar todo mundo daquilo que estava acontecendo. Gerou outra ação. E o EIA-RIMA, acho que isso aqui é uma das coisas principais dessa ação judicial. O estudo de impacto ambiental é o EIA, e o RIMA, que se chama Relatório de Impacto Ambiental, que é o resumo das informações do EIA. Esta informação, este EIA-RIMA, ele não considerava as demais barragens. Era como se não tivesse, como se fizesse o EIA de São Luís do Tapajós e não dissesse que um pouco rio acima vinha Jatobá também. Ora, vai ter um efeito danado se a gente não considerar, né, cada uma dessas barragens em conjunto e sim separado. Faz uma diferença estúpida. E não se pode dizer então, que isso seja algo que foi feito, que não foi feito de forma proposital. É claro que foi. Porque você separando as coisas, você também diminui os impactos, diminui o que de ruim vai acontecer para a região. Vamos lá? Vamos terminar? Eu queria deixar nessas alternativas
que a gente considerasse o seguinte: toda vez que nós formos falar sobre isso, sobre esse assunto, o discurso vai ser do ponto de vista econômico, de que o Brasil está crescendo, muito menos do que deveria, ou do que os outros irmãos da América Latina crescem, mas está crescendo, e que ele vai precisar de energia. É verdade. Isso é verdade. Mas o que eles omitem é de que nós temos alternativas de energia que são mais baratas e limpas, porque nós não podemos considerar, com esse impacto todo que nós estamos falando desde o início da manhã, uma hidrelétrica é uma obra, uma energia limpa, nem barata. Hidrelétrica é cara e é suja. Por que é suja? Porque afeta tudo isso que a gente está falando. E por que é cara? Tudo o preço que a gente colocou aí. Que já é eles, né? Não é nem o nosso, exatamente. E eles costumam errar para menos. Sempre, todas essas obras saíram muito mais caras do que aquilo que foi anunciado. Hoje já é um absurdo. Imagina na hora que estiver executando. Quem chegou no meio da obra e acabou o dinheiro. Ele, chegou no meio e não dá para parar por aqui, então joga mais dinheiro. Mas aditivo. Vai fazendo aditivo. E nós, eu queria que a gente tivesse uma conta na cabeça que é muito fácil. Eu sou muito ruim de matemática, mas eu entendi isso. Então todo mundo vai entender. Olha só, nós temos hoje no Brasil, a nossa demanda é de mais ou menos 100 mil megawatts de energia. Todo mundo gravou esse número. 100 mil megawatts. Talvez no Pará, o Pará inteiro precise de, no máximo, 1000 megawatts disso aí. A população. Para atingir todas as fábricas, menos Alcoa, menos a Albras Alunó. Talvez precisamos de, né, Brent, talvez 1000 megawatts o Pará inteiro esteja usando neste momento de energia. 1000 megawatts. O Brasil inteiro usa em torno de 100. Talvez 110, mas vamos gravar 100, que também tem variação, né, de acordo com a temperatura do dia, o uso de ar-condicionado ou não, no sudeste do Brasil. 100 mil. 100 mil, tá? Todo mundo gravando. Nós precisamos de 100 mil hoje. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Para funcionar hoje, ele precisa de 100 mil. Essas hidrelétricas do Tapajós daria quanto? 13? 11. 11. Entre 11 e 13. 11. De energia firme, a gente está falando de energia firme. 7. 6, 7. Tudo isso daria 6, somado ao que o Brasil, né, está produzindo. Belo Monte daria 4 de energia firme. Para você ter uma ideia do tamanho. Alguns dizem que daria 1,5. E alguns dizem que vai dar 1,5. Então, vejam está todo mundo com essa conta na cabeça, né? 100 mil. 100 mil é o que o Brasil precisa hoje para funcionar. Vocês sabem que a gente poderia ganhar metade disso. Mais 50 mil megawatts poderia ser incorporado ao sistema elétrico brasileiro se a gente fizesse conservação e eficiência energética, redução das perdas de linha de transmissão e repotenciação dos antigos geradores. Vamos ver rapidamente o que significa isso? Conservação e eficiência energética todo mundo sabe. Conservar energia, evitar o desperdício, e há um programa só no Brasil que faz isso, que todos nós conhecemos, que quando a gente entra numa loja de eletrodoméstico e vê aquele selinho do Procel dizendo que aquilo consome A, B, C, D, E, F, se eu não me engano, né? E aí você escolhe lá o A, que é aquele que consome menos. Nos países sérios, nos países que levam a sério esse tipo de coisa, se você passar para o B, ele não pode ser vendido. Teria que só poder vender produtos que economizem energia. Só, nos países sérios é assim que acontece. No Brasil eles deixam que a gente compre um produto que gasta uma energia enorme, enorme, para funcionar igualzinho o outro que está do lado dele, que é uma geladeira, um ar-condicionado, um fogão elétrico. Tudo isso no Brasil não é considerado. Para vocês terem uma ideia do absurdo que eu estou dizendo, uma reserva extrativista aqui no Tocantins, a mais ou menos 100 quilômetros da barragem de Tucuruí, a gente conseguiu que no programa do governo de fomento ao crédito, que eles tivessem crédito, eles pescam, embora tenham dito que diminuiu muito o volume de peixe no Tocantins com a hidrelétrica, principalmente a variedade de peixe que eles tinham com a hidrelétrica de Tucuruí, eles ainda conservam alguns tanques e produzem peixe. O problema deles era o seguinte, era congelar esse peixe
para ser vendido em Belém. O que todo mundo fez? Comprou freezer com esse dinheiro. Eram R$2.300 do crédito fomento para estimular a produção. Eu chego lá e mais ou menos uns 8 meses depois que isso tinha acontecido. Já. E vejo, o freezer estava na sala das casas das pessoas, tirado da tomada, desligado. Eu falei, mas que diabo é isso aqui? Eles compraram isso aqui para poder produzir, isso aqui está tudo desligado, entramos na primeira, segunda,